Conjuntos. De maneira geral, temos que conjuntos é tudo aquilo que nos dá a ideia de coleção ou agrupamento. Exemplo, conjuntos de times de futebol. Todo conjunto é formado por um ou vários objetos que são denominados elementos. Pertinência. Procura relacionar um elemento com um conjunto. Relação de inclusão. Quando relacionamos conjuntos com conjuntos, utilizamos o símbolo de está contido e não está contido. Subconjunto. Esse conceito visa estabelecer uma relação entre dois conjuntos, quando um conjunto está dentro do outro. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que A é subconjunto de B se cada elemento do conjunto A também é um elemento do conjunto B. Indica-se por A está contido em B. Conjunto complementar. Considere os conjuntos A e B em que o conjunto A está contido no conjunto B, isto é, todos os elementos A também é elemento B. A diferença entre o conjunto A e B é chamado de complementar, e a relação B, em outras palavras, complementar, é formado por todos os elementos que não pertencem ao conjunto A em relação ao conjunto B, em que ele está contido. Operação com conjuntos. As operações com conjuntos são operações feitas com elementos que formam uma coleção. São elas: união, interseção e diferença. Lembre-se que na matemática os conjuntos representados a união de diversos objetos. Quando os elementos que formam um conjunto são números, são chamados de conjuntos numéricos. Representação por enumeração. Podemos enumerar seus elementos, ou seja, fazer uma lista sempre entre chaves. Diagrama de Venn. Os conjuntos também podem ser representados na forma de um diagrama, conhecido como diagrama de Venn, que é uma representação mais eficiente para a realização das operações. Conjunto vazio. O conjunto vazio não possui nenhum elemento e um subconjunto qualquer. O conjunto. Para representar o conjunto vazio, há duas representações possíveis, sendo elas chaves ou símbolos. Razão e proporção. Agora eu vou explicar um pouco sobre proporção. Proporção é definida como a igualdade entre duas razões. Caso essa igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números que formam as razões na ordem dada são proporcionais. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a propriedade mais importante da proporção. Na proporção, quando há uma igualdade entre frações, ao multiplicar cruzado, sempre encontraremos o mesmo valor. É importante lembrar que na propriedade das razões existem duas propriedades, diretamente proporcional e inversamente proporcionais. São diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a variação da outra, de maneira proporcional e direta. São inversamente proporcionais quando as grandezas cujas variações provocam aumento na redução de forma inversa em outras grandezas, na mesma proporção. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Já a proporção é determinada pela igualdade entre duas razões, ou ainda quando duas razões possuem o mesmo resultado. Note que a razão está relacionada com a operação da divisão. Vale lembrar que duas grandezas são proporcionais quando formam uma proporção. Ainda que não tenhamos consciência disso, utilizamos cotidianamente os conceitos de razão e proporção. Para preparar uma receita, por exemplo, utilizamos certas medidas proporcionais entre os ingredientes. Exemplo: qual é a razão entre 40 e 20? 40 sobre 20 é igual a 2. Lembre-se que numa fração o numerador e o número acima e o denominador é o de baixo. Se o denominador for igual a 100, temos uma razão do tipo porcentagem, também chamada de razão centesimal. Além disso, nas razões, o coeficiente está localizado acima e é chamado de antecedente, enquanto o de baixo é chamado de consequente. E esse foi o meu trabalho sobre razão e proporção. Obrigada. O mínimo múltiplo comum, ou MMC, de 1, 2 ou mais números inteiros é o menor número inteiro comum positivo de todos.
Por exemplo, 4 e 8. Seu MMC é igual a 8. Mas como obtemos o MMC de um ou mais números inteiros? Primeiro precisamos de compor em fatores primos o número ou os números. Veja o exemplo de 4 e 8 novamente. Nós fatoramos os dois números. Logo depois da fatoração, multiplique os fatores obtidos. O resultado dessa multiplicação é o MMC. Veja como exemplo novamente 4 e 8. A repetição do número 2 em 3 vezes é o fator obtido. Multiplique o 2 e os seus repetentes e assim temos o resultado, o MMC, que é igual a 8. Olhem ao lado. É claro que se temos como fatores obtidos variações de números, devemos multiplicar todos e o resultado será o MMC. MDC. O que é o MDC? O máximo divisor comum entre dois ou mais números reais é o maior número real, que é fator de tais números. Exemplo: os divisores comuns de 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6. Logo, o maior divisor que eles têm em comum, dentre esses divisores 1, 2, 3 e 6 que eles têm em comum, tem um que é maior. E esse maior divisor comum entre esses números é o 6. Logo, o MDC é o 6. Métodos. Temos método comum e o método prático. Na verdade, eu chamo eles de método comum e método prático. O primeiro método, que é o método comum, é onde a gente lista os divisores de tal número. Vamos fazer o MDC de 9 e 12. Primeiro, vamos encontrar os divisores de 9. Primeiro divisor é 1, 9. Dividido por 1 dá o próprio 9. Depois, logo em seguida, temos o 3. Porque 9 dividido por 3 dá 3. E depois, por último, o próprio 9. 9 dividido por 9 dá 1. Agora, os divisores de 12. Juros, o que é? É um simples acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma ampliação financeira ou de uma compra feita a crédito. Diferença do juro simples e composto. Os juros simples são calculados sobre o valor total e são mais comuns em operações como empréstimo. Já os juros compostos são calculados sobre o valor total, mais os juros simples cobrados sobre ele, menos é o chamado juros sobre juros. Eles são mais comuns em investimentos de longo prazo. Simples. Utilizamos a fórmula J igual a C I e T, onde J é juros, C capital emprestado e taxa de juros do período T tempo. Composto. Utilizamos a fórmula M igual a C, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses T, onde M, montante, C, capital, I, taxa fixa, T, período de tempo. Nosso grupo ficou responsável por expressões algébricas e eu vou comentar um pouco sobre determinado tema. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Existem as variáveis, que são letras que representam um valor desconhecido, e os coeficientes, que são números escritos na frente das letras, que por sua vez deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos a tais letras. Geralmente são utilizadas em fórmulas e equações, como por exemplo, para calcular o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac. Para calcular uma expressão algébrica, basta substituir as letras por valores. Na simplificação, soma ou subtrai os coeficientes dos termos semelhantes e repete a parte literal. Na fatoração, deve-se escrever uma expressão como produto de termos, como por exemplo o fator comum em evidência e a diferença de dois quadrados, que são propriedades dos produtos notáveis.
Dentre as expressões algébricas existem dois grupos: os monômios, que apresentam apenas multiplicações entre o coeficiente e as letras, e os polinômios, que apresentam somas e subtrações de monômios não semelhantes.